Oi pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Guerra Cultural Brasil. Meu nome é Renata e o vídeo de hoje eu vou falar sobre Paulo Freire. Acho que é a pessoa mais falada na história do Brasil é o Paulo Freire. E o que eu quero falar hoje é, assim, atentar. Eu tenho visto, assim, o pessoal tem falado muito sobre educação, né? Tanto direita quanto esquerda. Saiu aquela história lá da psiquiatra que falou que o ambiente escolar era o pior ambiente possível para se habitar no Brasil. A Ana Maria Machado fez uma crítica lá na Bienal, falando, porque a literatura do Brasil é muito didática, a literatura infantil. Sendo que ela faz essa crítica esporadicamente, assim, já cansou de falar isso. E, claro, é uma crítica super válida. Os woke ficaram loucos, mas ela tem razão, a gente sabe que ela tem. Não preciso nem explicar, né? E, assim, e aí eu vejo, assim, a nossa discussão sobre educação dentro da direita, ela morreu em 2012. E não. E aí ela virou um fantasma e ela sempre paira. Ela não evoluiu. O que é muito triste, porque a gente viu que existiram livros lançados para discutir o tema. Existe muita gente qualificada para discutir o tema, mas as pessoas elas teimam em não falar o problema. Não sei se é por medo, eu não sei se é por receio, porque eu entendo, né? A gente vive um momento persecutório. Só que eu não aguento mais isso, porque a gente fica assim, mas gente, tem que ser falado, né? Dá uma agonia, dá uma angústia. E é sempre o mesmo problema, né? Você tem ali direita e esquerda, certo? Certo. Até então, a gente teve um conservadorismo no início até o início da República, e depois só vai ter elite financeira, nova burguesia, o pessoal assim da financiarização, né? E a elite política, certo? Certo. E assim, essas elites, elas vão querer conceber uma educação para o Brasil, né? Uma educação que, digamos assim, a própria esquerda vai criticar. Em certo ponto, ela tem razão, mas ela não consegue atingir o problema e as soluções que ela tem são péssimas. E a direita que nós temos hoje, que é o neoconservadorismo, ela não, tipo assim, ela vai criticar, mas a nível muito, assim, só o nível de formação intelectual. E não vai questionar o resto, e não vai achar soluções também para o problema. Então nós temos dois pontos ideológicos que não têm interesse em resolver nada. Né? Não tem total interesse. Total. Né? Principalmente a classe política de ambos. Porque classe intelectual a direita não tem. Né? Nós não temos uma parte da pirâmide intelectual. O que tem, por exemplo, o Weber fez o vídeo do Renan Santos, o Renan falando sobre Darcy Ribeiro, sobre acho que o Anísio Teixeira, falando dos autores, que eu chamo de vacas de ouro, que assim, ó, na direita e na esquerda, tu tem os dois cultuando as mesmas figuras que fizeram de tudo para transformar o Brasil nessa porcaria que ele é. E para dar fundamentação teórica para isso. Inclusive o Gilberto Freire. Então, assim, o Brasil, na verdade, ele é um grande campo de concentração, com subcampos de concentração, né? É isso que nós somos explorados. E a educação faz parte disso. E aí eles pegaram uma figura, um bode expiatório, para dar um contraponto às vacas de ouro, você tem a vaca de barro. Para dar um contraponto e ser a vaca que todo mundo bate na festinha, entendeu? Que é o Paulo Freire. E eu acho isso até injusto por um lado. E eu vou falar. A bibliografia do Paulo Freire é extremamente extensa e muito interessante. Ela é uma sociologia da educação. E ela tem que ser lida. Eu li A Esperança da Educação, se eu não me engano. E ali tem questões sobre a luta cultural, a luta ideológica, muito importantes. Acho que, para mim, é o livro mais importante dele. E aí eu vou chegar no ponto que gente, o Paulo Freire, ele não criou um método. Não existe método Paulo Freire.
ele não sistematizou algum tipo de ensino, de método de alfabetização. No livro Quem Pagou a Conta, é um livro escrito por um jornalista estrangeiro, um livro investigativo, ele vai falar, o Paulo Freire foi a figura que mais enriqueceu com a educação e é a figura mais famosa do mundo em educação. Porque ele foi construído para ser aquilo. Né? Ele foi construído, concebido para ser aquilo. Precisava-se de uma figura assim. E ele foi essa figura. Ele começou lá alfabetizando adultos, né, de forma silábica, que sempre foi um método. Se tu pegar os livros de, sei lá, 1930, 1920, já se usava o método silábico nos livros. Né? Já era uma coisa assim bem consolidada no Brasil. Então, assim, ele já usava aquele método silábico, aí ele passou, vamos passar para os adultos e vamos usar palavras do dia a dia, coisas do contexto. Nada demais, não... assim, é o que o socioconstrutivismo faz, é o que, digamos, uma mente socialista vai querer fazer, né? E aí ele começou e explodiu, e começou a vir dinheiro da Carnegie, do Rockefeller, da USAID para construir escola, posto de saúde, Coab. Aí eles começaram a estruturar o sistema de controle das instituições dentro do Brasil. Né? Construir as instituições, construir, tipo, em Minas Gerais, lá na PQP, no meio do cerrado, coisa de soja, de óleo de soja, que era... esqueci o nome agora. Ai, gente, é que faz soja e margarina. Eu esqueci o nome. Não é Coamo. Ai, não sei, eu esqueci, me fugiu o nome. Construir aquilo lá, trazer... enfim, urbanizar o Brasil, mas urbanizar pensando numa estrutura de poder e controle. Não foi uma coisa assim, ai, que lindo, maravilhoso. Não é. A gente sabe disso. Só que esse trabalho já estava sendo feito desde da virada para mim do século XX. Entendeu? Então, assim, então, o Paulo Freire, então, ele se tornou esse bode expiatório que ninguém sabe dizer ao certo qual é o problema dele. E o problema dele é que, na verdade, não, ele é o problema mais, assim, fácil de ser resolvido. Né? O Thomas Juliano, ele lançou o livro do Desconstruindo Paulo Freire. Teve 1 e o 2. Foi organizado por ele. E, assim, né? Só que não trouxe debate. Não avançou, não saiu dali. E não se entendeu o problema. Então, quando você vê o pessoal da direita, é só papagaio. Freire, construtivismo, não sei o quê. E a pessoa não fala qual é o problema. Talvez por medo, como eu falei. Que o problema é o seguinte, ó. Você teve ali Anísio Teixeira, você teve Darcy Ribeiro, você teve Gilberto Freire. Você teve todos os caras que conseguiram construir uma sociologia brasileira, com exceção do Milton Santos, porque o Milton Santos era marxista, que eles serviram para justamente trazer esse sistema para o Brasil, sabe? Para trazer, para conceber o judiciário como ele para conceber essa república de 81, para conceber esses pilares do Estado opressivos, como saúde, educação e judiciário, entendeu? Então, assim, o que a gente tem hoje é um projeto bem sucedido de poder, concebido por várias figuras. E aí eu vejo alguns críticos, porque você e o Weber, vocês usam as teorias do Michael Jones, né, que o Michael Jones usa, de agentes históricos, e lá. Sim, alguém precisa fazer uma leitura de Brasil diferente. Porque o que a gente identifica é que as pessoas no Brasil, elas não estão conseguindo achar o problema. Elas discutem, mas elas não acham um problema. Então não tem solução nunca, entendeu? Então, tipo assim, o problema é, cara, a gente tem um sistema que foi bem feito de controle de poder, de manutenção de poder. A esquerda, coitada, assim, tem uma galera
que vai conseguir chegar numas críticas, só que eles não vão avançar. Eles não vão avançar. Porque eles concordam com que tem que haver esse poder. Só que elas não conseguem achar um substituto. E a direita, principalmente a direita hoje não conservadora, porque não existe direita conservadora hoje no Brasil, ela também aceita isso, porque ela quer mesmo que exista essa classe social baixa, ela quer que exista mesmo gente burra também, tá? Não se iludam, não vamos nos iludir. Só que ela é uma direita limpinha, então ela fala em metodologias, em estatísticas, em avaliação do PISA, entendeu? Sendo que nem deveria, assim, a gente nem deveria concordar com isso, porque a educação não deveria ter essa finalidade estatística, né, para se entender o sucesso dela. Então a direita é incapaz de realmente fazer alguma coisa pela educação e não está fazendo. Os políticos de direita não estão fazendo nada e nem os empresários de direita, as pessoas de direita não estão fazendo nada pela educação no Brasil. Tá? Então, assim, a escola pública vai continuar sendo aquilo. Eu acho que a única pessoa que fez alguma coisa foi o Carlos Nadalim. Né? Ele foi o único que conseguiu, assim, mesmo com todo o peso, ele conseguiu voar. Só. De resto, não temos. Então, assim, aí um vai discutir os problemas sociais e o outro vai discutir os problemas técnicos, porque não são problemas intelectuais. Ah, porque o índice de alfabetização, o índice de matemática, o índice... Blá, 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 blá. Só que não sai disso, porque também não traz uma solução. Porque a solução tem que começar via institucional. A gente tem que pensar em instituição. Para que serve isto? Tá? Qual a finalidade disto? Se a gente não discutir isso, não tem como. Não adianta ter um melhor professor de matemática do mundo dentro da sala de aula. Se a sala de aula continuar sendo uma caixinha de controle. E a gente sabe qual é a questão da educação. É controle. Nossa educação para preparar as pessoas para serem controladas. Ponto. Não tem, é criar uma camada burocrata que vai trabalhar nas esferas mais altas e a outra que vai ser controlada. Ponto, deu, é isso. O resto, ó, tanto faz. Então, e o Paulo Freire sempre pagando essa conta. Eu acho que o Paulo Freire ganhou mais dinheiro com essas fundações do que o Chomsky. Ele é mais rico do que todos nós juntos seremos em nossa vida. E é referência no mundo inteiro. Mas porque foi fabricado para ser. Mas se eu ficar falando em método, Paulo Freire, porque Paulo Freire ou educação socioconstrutivista, gente, eu não estou atingindo o problema. O problema é a instituição, né? No caso, a gente tem que dar nome aos bois. Como eu falei, a gente tem que ver os agentes históricos, porque são eles que constroem as instituições. A gente não entende como se deu a história da educação. Tanto que a gente bate aqui nesse canal no Monteiro Lobato. Né? O Weber e eu, a gente fez uma pesquisa de revisão histórica que acaba com o Monteiro Lobato. Tá? Nós vamos acabar com o Monteiro Lobato, nós vamos acabar com o Darcy Ribeiro, nós vamos acabar com Tobias Barreto, nós vamos acabar com todas essas vacas de ouro. E trazer a verdade. Olha, a verdade é essa aqui. O intuito era este aqui. E conseguiu. Tanto que conseguiu. Porque senão a gente não tem resposta. Como é que a gente vai entender a nossa educação sem entender o que aconteceu no Brasil? Sem entender que o Brasil ele foi feito, como eu falei, um grande campo de concentração. Os estados são campos de concentração. A urbanização do maldito Paulo Freire foi o que acabou com o nosso país. E o pior, eu e o Weber, a gente ainda teve a oportunidade de poder conhecer o Brasil, conhecer vários estados. Ir na puta que pariu. Conhecer Brasília, Minas Gerais, o sul inteiro aqui eu conheci. Eu só não fui ainda pro Nordeste. Mas de resto eu conheci. Até o Rio de Janeiro eu conheci. Tipo, até ali pra cima eu já não, mas o Weber conheceu, porque ele é cearense. Então a gente consegue ver, assim, o estilo de vida, o estilo de moradia, o estilo como é hoje. E entender que foi um projeto bem sucedido. Esse fracasso social é um projeto bem sucedido.
alimentado por esquerda e direita, tá? Com o bônus de ter sido uma guerra de limpeza étnica contra os católicos. E isso a gente vai ter o ápice da representação no Jeca Tatu. Né? Uma guerra contra os jesuítas. Né? E a gente vê, eu pude ver na pele o que acontece quando um lugar não teve missão jesuíta no Brasil. O horror que é. Porque os lugares que tiveram missões ainda são lugares bons de viver. Onde não teve é o horrível, horroroso. Em termos de civilizacional. Então, assim, não dá mais pra gente discutir assim. Só que, hoje em dia, o negócio tá tão louco que se tu falar da instituição da escola, eu já andei vendo no Instagram, parece que vai sair estão querendo fazer uma lei aí que você não pode falar mal de instituição escolar, senão você pode ser processado por isso. Como eu falei, é persecutório. Né? Chegou num ponto em que, na verdade, este ponto lá em 1981 já é como um discurso do Careca, ele falou assim, né, do Nosferatu do STF. Ele falou assim, porque as nossas instituições estão consolidadas desde 1981. E ele tem razão, consolidou. Ali consolidou, já não temos mais o que fazer. Em 81 a gente tem todo esse sistema petrificado. E não tem mais o que fazer. E eles têm pleno poder, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo. A gente que é trouxa que não sabe. A gente acha que sabe. Então, assim, pessoal, o vídeo de hoje é dizer assim, cara, vamos estudar a história da nossa educação. Primeiro a gente pega, qual é a história da educação brasileira? Tá. Como é que surgiu a escola, de onde surgiu, com quem que botou, como é que aconteceu, beleza. Depois, assim, qual é a filosofia da educação brasileira? Vamos buscar as origens, quem são os pensadores aqui, quem trouxe metodologia X, metodologia Y, quando começou a formação de professores, entendeu? Vamos começar a responder essas perguntas, porque nós não temos essas perguntas respondidas na direita. A direita é incapaz de citar nomes, de entender as figuras e daí construir tudo para poder entender o que se passa hoje. Então, fundamentalmente, é isso aí mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.